Sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. Nós pedimos que vocês deem o seu like, que vocês comentem se gostaram do vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, que se inscrevam no nosso canal e que ativem o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, às 8h15 da noite, um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. Muitas pessoas criticam esse momento atual por causa de questões da política que pouca gente compreende, pouca gente se interessa de entender. É mais fácil criticar gratuitamente. O Brasil passou quase 2 décadas sobre o comando de pessoas componentes de um partido de esquerda com ideias socialistas, comunistas, querendo implantar aqui o que já não deu certo em nenhum dos outros países onde isso foi implantado. A Rússia é um grande exemplo. O comunismo produziu 20 milhões de mortes na Rússia. Na Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de judeus que morreram. O comunismo produziu 20 milhões de mortes. Então, não temos a intenção de criticar, mas também não podemos deixar de falar a verdade. Nós vemos hoje muitas pessoas com 20, 30 anos de idade falando de ditadura, disso e aquilo, pessoas que não viveram aquela época, que escutaram isso, que alguém ensinou isso, dentro ou fora de uma sala de aula, mas que não corresponde à verdade. Hoje, a democracia, apesar de todas as dificuldades e todos os equívocos que existem, ela ainda existe no Brasil graças ao regime militar que começou a implantar a democracia aqui no nosso país. E tudo isso é consequência, lógico, evidente, de um trabalho espiritual. Cada acontecimento de grande relevância para um determinado povo, uma determinada nação, ele segue uma determinação que vem do mais alto, visando, objetivando o progresso daquele povo, daquela nação. É assim que as coisas funcionam. Porque se dependesse só dos seres humanos aqui, só de nós aqui, o progresso ia estar bem atrasado. Nós não teríamos tudo que nós temos hoje, em razão da má vontade, da preguiça, da ignorância, de empurrar tudo com a barriga, de acomodação. Então, sempre que vai acontecer uma transformação muito grande na humanidade, acontece um período muito dramático na humanidade. Não somos a favor de guerra, de nenhum tipo de violência, de distúrbio, mas vamos analisar da seguinte questão. Por causa da Segunda Guerra Mundial, quantos avanços nós tivemos? Vamos colocar aqui um que eu acredito que poucas pessoas saibam. Wernher von Braun, que era engenheiro, projetista das bombas V2 que assolaram Londres durante a Segunda Guerra. Ele foi capturado, fez parte da Operação Paperclip, que foram 200 e poucos cientistas alemães que foram levados para os Estados Unidos com o final da Segunda Guerra. E ele é o projetista dos programas Gemini, Mercury e Apollo. Ele desenhou o Saturno V,
que levou o homem à Lua. Ele aprendeu com aquela bomba V2 que ele criou também, para usar aquele aprendizado para uma coisa que iria gerar progresso. É lógico que uma coisa não justifica a outra, mas isso é uma determinação que vem do alto. Então, graças a muita coisa que aconteceu lá, houve avanço na área da eletrônica, na área da comunicação, o início do que hoje nós conhecemos como internet vem de lá. Então, a espiritualidade sempre usa aquela coisa de extremo problema para a humanidade para construir lá na frente uma coisa que é positiva para a humanidade. Nós vemos nas próprias palavras de Jesus e nos ensinamentos do Evangelho e também na Gênese, a nova geração, que nós estamos vivendo esse tempo já de transição, passando para um mundo de regeneração, onde não cabe mais pessoas na mais completa miséria, passando fome, tendo necessidade do mais básico possível para conseguir sobreviver materialmente. Isso não cabe mais em um mundo de regeneração. Não cabe mais em um mundo de regeneração pessoas tentando implantar ideias nocivas para a humanidade, pessoas querendo controlar de maneira maldosa a sociedade, pessoas ganhando rios de dinheiro em cima da dor, do sofrimento e da doença de muitas pessoas. Isso não tem validade em um mundo de regeneração que nós já entramos. Nós estamos na fase inicial, nós já estamos em um mundo de regeneração. Então, essas pessoas todas que estão ainda vivendo no mal e bolando coisas para prejudicar alguém, para se manter no poder, para se manter ganhando rios de dinheiro, elas não vão ter acesso mais à reencarnação aqui nesse planeta. A partir do momento que elas deixarem a vida física, elas vão ser conduzidas para mundos inferiores, igual aconteceu com os exilados de Capela. É um livro de Edgar Armand que conta a história de um planeta que estava vivenciando uma fase assim, passando de provas e expiações para mundo de regeneração. Lógico que o progresso tecnológico lá, nesse planeta, na época, era muito superior ao terrestre, mas existia necessidade de que o desenvolvimento moral ficasse próximo, porque estava muito abaixo do desenvolvimento intelectual, o que ocasionou que milhões de espíritos viessem aqui para a Terra. Milhões daqui partirão daqui a breve tempo e não retornarão para reencarnar aqui. Então, essas situações que estão acontecendo, tanto as de ordem espiritual quanto material, existe um porquê. Não existe acaso, não existe coincidência. Tudo está dentro de uma programação. Tudo segue uma programação. Nós não podemos esquecer de uma coisa que é básica. Para nós reencarnados existe passado, presente e futuro. Para Deus e os espíritos superiores que estão junto com ele, trabalhando na harmonia do universo, só existe o presente. Deus e os espíritos superiores sabem o que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Sabem
Eles sabem o que eu vou fazer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eles já sabem que para eles não é um tempo futuro, longínquo, não. Já é presente. Então não existe o acaso. O acaso é uma palavra que não tem sentido dentro da história da vida do espírito. As menores coisas foram detalhadas na espiritualidade. Eu não encontro com ninguém por acaso, eu não caso com ninguém por acaso, eu não sou pai de ninguém por acaso. Existe uma determinação, eu não lembro, a coisa foi feita na espiritualidade, eu estou usando o raciocínio lógico agora de um corpo encarnado, mas as coisas são encaminhadas para que, quando eu tenho que encontrar uma pessoa, naquela hora que a pessoa está em determinado lugar, eu sou intuído, às vezes, de cortar o caminho, de passar por ali, para encontrar com aquela pessoa. É assim que a coisa funciona, não existe acaso. Então, essas pessoas que estão fazendo o mal agora, foi dada a chance. E elas não souberam aproveitar. Então, elas não vão fazer parte mais desse mundo de regeneração. Assim que elas partirem da vida física, elas não vão ficar mais aqui no planeta, na espiritualidade que envolve a Terra, não. Elas vão para um mundo inferior e recomeçar lá a usar o fogo, a inventar a roda e assim por diante. Porque lá não tem nada disso ainda também. Então, vamos ficar mais tranquilos, confiar nos governantes de direita. Eles sabem muito bem o que fazem, eles estão muito bem intuídos, muito bem orientados, estão conscientes de coisas que nós ainda não sabemos, e tudo isso vai ser levado, vai ser colocado em prática. Tá? Espero que isso tenha tranquilizado vocês. Nós agradecemos a atenção, nós pedimos que você deixe o seu like, comente se gostou, que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta, às 8h15 da noite, um vídeo novo é disponibilizado nessa plataforma. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.